Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e hoje nós estamos aí resolvendo uma questão da prova da Santa Casa, prova de Medicina, né, para Santa Casa, prova de 2020. Nós vamos resolver a questão 9 da prova, tá certo? Essa questão está dizendo o seguinte, olha, entre as propriedades mais estudadas dos compostos orgânicos estão a capacidade de sofrer combustão, a solubilidade em água e a volatilidade. Considere as informações apresentadas a seguir. Então ele dá aqui 4 substâncias, butano, butanona, butan-1-ol e o ácido butanóico, a fórmula estrutural de cada uma delas, a massa molar de cada uma delas, a solubilidade em água aqui em gramas por litro, tá bom? E aqui o ponto de ebulição, também em graus Celsius. Bom, então essa é uma questão que a gente vai analisar algumas propriedades de substâncias, né? Então no item A ele fala assim, qual das substâncias apresentadas na tabela é a mais polar? Determine a massa de butan-1-ol dissolvida em 250 ml de uma solução saturada. Então aqui quando a gente fala em solução saturada, é a solução que atingiu o coeficiente de solubilidade. Solução insaturada é quando eu tenho uma quantidade menor que o coeficiente de solubilidade, e solução supersaturada é quando eu tenho uma quantidade dissolvida maior que o coeficiente de solubilidade. Lembrando que uma solução supersaturada para um sal de dissolução endotérmica deve ser feita da seguinte forma: você adiciona uma quantidade maior, né, do que o coeficiente de solubilidade, aquece para ocorrer a dissolução e resfria lentamente. Né? Nesse processo de resfriamento, uma quantidade maior do que aquilo que, vamos dizer assim, consegue ser dissolvido naquela quantidade de solução, vai estar dissolvido, naquela quantidade de água vai estar dissolvido. Então vai dissolver um pouco mais do que aquilo que o coeficiente de solubilidade indica. Eu tenho uma solução supersaturada. E eu tenho ainda a solução saturada com corpo de fundo, que é quando eu adiciono simplesmente uma quantidade maior do que a solubilidade. Um exemplo, imagina que eu vou pegar a butanona, vou colocar aqui, cabe 290 gramas em 1 litro de água. Imagina que eu tenho 1 litro de água e adiciono 300 gramas de butanona. 290 gramas vão solubilizar, e 10 gramas vão para o fundo, a gente chama isso de corpo de fundo. Se eu aqueço isso, e admitindo que a butanona tenha uma solubilidade endotérmica, eu dissolvo essa quantidade, né, desses 10 gramas que estavam no corpo de fundo, deixo resfriar, e aí eu tenho dissolvido, por exemplo, 300 gramas em 1 litro de água. O que acontece? Eu tenho uma solução supersaturada. Qualquer quantidade inferior a 290 gramas em 1 litro de água me caracteriza uma solução insaturada, e qualquer quantidade igual a 290 gramas, ou seja, 290 gramas em 1 litro de água, eu tenho uma solução saturada. Tá? Então, basicamente, aqui na questão A ele fala sobre polaridade e ele fala sobre solubilidade. E no item B, ele pede a reação de combustão completa do butan-1-ol e pede que você explique por que o butan-1-ol apresenta maior ponto de ebulição em relação à butanona, apesar das massas molares serem muito próximos, aqui difere apenas em 2 gramas por mol. Tá certo? Então aqui ele está falando de equacionamento de reação, e reação de combustão é uma reação que quer você queira, quer não, durante o ensino médio, você vai ter que se acostumar com ela, e quando ele fala aqui para relacionar o ponto de ebulição, ele quer que você fale sobre forças intermoleculares, e assim, todo mundo sabe, principalmente meus alunos de aulas presenciais, sabem que eu falo sempre que a VUNESP ela é tarada por forças intermoleculares. E normalmente a resposta é ligação de hidrogênio. Vamos ver se aqui ela realmente fez valer essa máxima que eu sempre tento fazer quando eu analiso as provas da VUNESP, tá certo? Então agora vamos para a resolução. Vou passar aqui e enquadrar para vocês. Acho que está bem enquadrado aí, né? Beleza? Vamos lá então, no item A, quem é mais polar? Então vamos pegar aqui, a gente tinha o butano, né? Só carbono e hidrogênio, então é apolar. A gente tinha a butanona, né? Tem aqui opa, perdão, fiz um a mais aqui. Então a gente tem um átomo de oxigênio que causa uma certa polaridade aqui. A gente tem o butan-1-ol, então a gente vai ter aqui uma hidroxila, pô, deixou bem polar aqui o negócio, né? E a gente tem o ácido butanóico. Aí, olha só o que aconteceu.
Comparando aqui, a gente tem aqui nenhum ponto polar, aqui a gente tem um átomo eletronegativo que é o oxigênio, aqui a gente tem uma hidroxila que é bastante eletronegativa, só que, gente, dá uma olhada aqui, você tem, além do oxigênio da carbonila, você tem ainda uma hidroxila. Então, em comparação com as outras substâncias apresentadas, essa é a mais polar. Então ele não pediu para você justificar nada, ele só perguntou qual da substância é a mais polar. Então, mais polar, ácido butanoico. Depois ele pede para a gente poder falar, né, para a gente dizer qual é a massa de butan-1-ol dissolvida em 250 ml de água. Se você voltar lá na tabela, né, se a gente voltar aqui na tabela, a gente tem que o butan-1-ol, a solubilidade é 90 gramas de butan-1-ol para cada 1000 ml, ou seja, para cada 1 litro de água. E aí, vamos centralizar novamente, e aí o que acontece? Se eu tenho 90 gramas para 1000 ml, que é 1 litro de água, para 250 ml, que é 1/4 de 1000, eu vou ter 1/4 de 90, que dá exatamente 22,5 gramas de butan-1-ol em 250 ml de água. Então essa é a quantidade, né, a massa que a gente consegue dissolver de butan-1-ol em 250 ml de água. No item B, ele pede para você mostrar a equação de combustão completa. A equação de combustão completa, você vai ter sempre o combustível mais o comburente, formando CO2 e água, quando CO2 no combustível tiver carbono e água se no combustível tiver hidrogênio, tá bom? Então, basicamente, é uma reação bem comum, bem simples. Aí a dica para balancear essa equação é sempre essa. Conta os carbonos do combustível, coloca aqui no CO2. Conta os hidrogênios do combustível, coloca aqui para a água. A quantidade de átomos de carbono no combustível vai ser o coeficiente estequiométrico do CO2. A quantidade de átomos de hidrogênio no combustível, ela vai ser dividida por 2 para você colocar o coeficiente da água. Por quê? Porque aqui você tem 10 hidrogênios e na água você já tem 2. 5 vezes 2 dá 10. Então faça sempre isso. Pega o número de carbonos aqui, põe direto em frente ao CO2, pega o número de hidrogênios, divide por 2 e coloca em frente à água. Depois os oxigênios, só você contar. 8 mais 5 dá 13. Desses 13, 1 já está aqui, então sobra 12. 6 vezes 2 dá 12. E aí a equação está balanceada, beleza? Então, balanceamento da equação, bem tranquilo aqui para a equação de combustão. E aí no segundo item dessa questão, então na verdade são 2 itens, mas com 2 perguntas aí diferentes, né? Ele está pedindo para explicar porque o butan-1-ol apresenta maior ponto de ebulição que a butanona, apesar das massas molares serem muito próximas. Você vai dizer que o butan-1-ol faz ligação de hidrogênio e a butanona faz dipolo permanente. Então a interação intermolecular da butanona é dipolo permanente. A do butan-ol é ligação de hidrogênio. E a gente sabe, para massas parecidas, quanto maior a força intermolecular, maior vai ser o ponto de ebulição. E isso foi dito bastante em aula, então eu espero que vocês tenham acertado aí essa questão. Quem fez e quem não fez, aproveita para fazer o download da prova, né? Tem vários sites aí que fornecem essas provas, porque é muito interessante você treinar com provas anteriores. Mesmo que você não vá prestar Santa Casa, por exemplo, é sempre legal você fazer um treinamento com provas anteriores, porque as questões de química, geralmente, elas ficam rodando e acabam aparecendo em uma prova ou em outra, beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, por favor, clique no botão curtir. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe os seus comentários. Se tem alguma prova, alguma questão que você fez para qualquer tipo de vestibular, principalmente os vestibulares aí de medicina, que tem muito mais prova que os vestibulares tradicionais, é só deixar aí no comentário, manda o link para mim ou manda por e-mail a prova. Eu sempre prefiro assim, manda a prova em PDF por e-mail, eu baixo a prova e coloco ela aí no meu programa para poder fazer a gravação para vocês, beleza? Por aqui eu me despeço, digo beijo, tchau!